Olá, olá pessoas, tudo bem? Boa noite. Vamos esperar um pouquinho para ver se alguém vai chegando nesta live aqui. Hoje nós vamos falar sobre remoção de micropigmentação. A diferença entre você remover a micropigmentação e você fazer a neutralização. Em que casos a gente precisa fazer, né? Que tem essa necessidade. Olá, olá, Josi, tudo bem? Como é que você está? Vamos aí. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém entra. Se vocês tiverem dúvidas a respeito de qualquer coisa na área da micropigmentação ou despigmentação de lábios, sobrancelha, paramédica, capilar, qualquer coisa dentro da área de micropigmentação, estou aqui para responder todas as perguntas a respeito, de tanto perguntas de clientes quanto perguntas de profissionais ou de pessoas que são aspirantes a micropigmentadores, né, que estão pensando em fazer a micropigmentação. O curso de micropigmentação, querem se tornar micropigmentadores. Toda segunda-feira eu tenho essa live que é um bate-papo, tira dúvidas, né? E eu vou começar a fazer estudo de casos na segunda-feira também, tá? De alunos, de profissionais que precisam de ajuda, não sabem de repente como resolver algum caso de alguma cliente. E eu vejo que tem bastante na internet pessoal, né, nos grupos pedindo ajuda, e só que é tudo escrito, assim, digitado, e aí você não consegue passar uma informação completa apenas ali escrevendo, né? Então eu abri um espaço para poder ajudar o pessoal aí que tá meio perdido, né? Fazer tipo uma consultoria, né? Gratuita, né? Na segunda-feira à noite, né? Às 9 horas da noite. Convide seus amigos que querem tirar dúvidas, né? Pessoal que trabalha com micropigmentação, estou à disposição nas segundas-feiras aí. Só que daí tem que me chamar no direct e pedir auxílio por lá, né? Porque aqui eu não consigo ajudar vocês, porque está mandando perguntas aqui ao mesmo tempo, às vezes eu não consigo, eu me perco, né? Eu perco o foco. Então eu prefiro que me mande no direct, pra gente poder conversar a respeito do caso, né? Tipo, é uma sobrancelha que de repente tá torta, a cliente veio com uma sobrancelha muito escura, eu não sei o que eu faço. Aí vocês me mandam ali no direct as perguntas, né? A gente desenvolve uma conversa por ali e a gente marca uma data para fazer um estudo de caso ao vivo na segunda-feira, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O tema de hoje é sobre despigmentação e neutralização. Quando fazer, tá? Por enquanto eu já estou respondendo as perguntas das clientes, né? Que me encheram de perguntas, né? Na minha caixa de mensagens. E eu tento puxar essas perguntas também para a área do profissional, o que ele de repente pode encontrar de diferente, que precise de ajuda, né? Tô tentando trazer alguma coisa assim para os profissionais também, tá? Então vamos lá. Uma das perguntas que eu tenho aqui: quando devo despigmentar a sobrancelha? Isso é uma pergunta de cliente, não é uma pergunta de profissional. Por isso que eu peço para os profissionais mandarem também ali no direct, que daí eu vou respondendo vocês as perguntas mais técnicas, né, quando vocês precisam. Então, quando despigmentar as sobrancelhas? Eu já tinha falado um pouquinho na live passada. A gente deve despigmentar a micropigmentação de sobrancelhas quando elas estiverem muito grossas, quando elas estiverem desniveladas, tipo tortas, muito tortas, né? Eu sempre pego bastante correção de micropigmentação. Então assim, eu vejo bastante cliente com a sobrancelha uma bem mais alta que a outra, tipo, e normalmente o que acontece quando o profissional não tá iniciando, não tem ainda muita técnica, né, não é só técnica para colocar o pigmento na pele, tem muita coisa envolvida ali. A gente não tá desenhando num papel, né? Então a gente tem expressão, às vezes uma sobrancelha levanta mais do que a outra, né? Então antes de começar a micropigmentação, o profissional ele tem que dar uma avaliada nisso, né? Para ver se a pessoa tem uma mímica maior de um lado do que do outro, né? Que o músculo puxa mais de um lado do que do outro, para poder tipo, tentar deixar essa sobrancelha mais nivelada possível, mas nem sempre a gente consegue, porque realmente a gente tem um lado, eu por exemplo tenho mesmo, ó, dá pra ver que eu tenho uma sobrancelha mais alta aqui, conforme eu vou conversando ela vai, né, ó, vou falando, a outra também vai. Isso tem a ver com a expressão da pessoa, mas a gente consegue, antes de colocar a pigmentação na pele,
avaliar e tentar deixá-la mais nivelada possível, para que quando ela comece a conversar, a fazer mímicas de expressão, ela vai se movimentar assim. Tem horas que a sobrancelha vai ficar na mesma altura, tem hora que vai movimentar e vai ficar um pouco diferente. Mas eu pego bastante correção de micropigmentação, que tem uma diferença muito grande, né? E aí, nesses casos, precisa de fazer despigmentação, retirar o pigmento todo, para daí a gente começar a fazer uma nova micropigmentação em cima, um novo desenho em cima, né? E quando mais que precisa? Quando a sobrancelha está desnivelada, quando ela está grossa demais. Eu vejo assim também bastante o pessoal cometendo bastante erros no seguinte sentido. As pessoas acham que existe moda para sobrancelha. Não existe moda para sobrancelha. Porque tá na moda usar sobrancelha grossa, sobrancelha fina. É aí que acontece as maiores desgraças com as sobrancelhas, né? A gente, quando vai fazer uma micropigmentação, sabendo que a durabilidade dela é longa, 1 ano, 1 ano e meio é um período longo, né? A gente tem que avaliar toda uma situação. O formato do rosto da cliente. Se é um rosto mais cheinho, se é um rosto mais magro, se os olhos têm bastante olheira, se o olho é pequeno. Então, a gente tem que observar várias coisas ali para escolher o formato certo para cada tipo de formato de rosto. O formato de sobrancelha tem que combinar com o formato do rosto. E tem que ajudar a melhorar também a expressão do olhar da pessoa. Se a pessoa tem um olho muito pequeno, muito no fundo, você coloca uma sobrancelha grossa porque tá na moda e porque a sobrancelha grossa é bonita, você destrói a expressão da pessoa. O olho dela vai mais pro fundo e ela fica com o olhar pesado, dá a impressão de mais olheira ainda, né? Então tem que observar várias coisas. Então quando vem uma cliente pra gente, tô falando com o profissional agora, né? Quando vem uma cliente com a gente fazer uma avaliação, a gente tem que avaliar tudo. Então, se ela vem com uma micropigmentação antiga, você primeiro tem que avaliar. Essa sobrancelha combina com o formato do rosto dela? Ela tem um rosto muito largo, tô dando um exemplo. Um rosto muito largo e uma sobrancelha muito fina. Ela tá com uma micropigmentação muito fina. Não precisa despigmentar, porque a gente consegue aumentar o desenho, né? Então, uma sobrancelha fina e o rosto dela pede uma sobrancelha mais larga porque ela tem o rosto mais cheio, né? Então, você tendo uma micropigmentação fina, você consegue engrossar sem precisar de despigmentar, né? A não ser que essa sobrancelha esteja saindo demais, desnivelada, porque eu já peguei casos de uma sobrancelha aqui no meio da testa, né? Aí tem que tirar, porque tá fora do local adequado, né? Que é bem em cima desse ossinho aqui que a gente tem, né? Essa proeminência óssea, né? E às vezes a pessoa colocou algo mais lá em cima, né? Fora do normal. Aí tem que despigmentar. Então, se a pessoa tem um rosto mais gordinho, mais fofinho, né? Um rosto maiorzinho, a sobrancelha tem que ser um pouco mais larga, tá? Porque se ela tiver a sobrancelha fina, a impressão que vai dar é que o rosto dela fica maior ainda. Porque a sobrancelha, ela, nessa situação, ela tem o poder de parecer, uma impressão que o rosto diminui. Porque ela chama também atenção para a sobrancelha. Então, se a cliente tem um rosto muito fino, você coloca uma sobrancelha muito grossa, o rosto da pessoa afina mais ainda. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Então, quando é que você despigmenta? Quando a pessoa tem um rosto fino e tá com uma sobrancelha muito grossa, você vai ter que reduzir a quantidade, a largura dessa sobrancelha. E é impossível, a gente não consegue reduzir na micropigmentação, isso não existe. Então, a gente tem que tirar esse pigmento da pele para refazer novamente. Porque tá muito grossa, né? Ou quando tá torta demais, a gente não consegue fazer um requadramento desse desenho no local certo. Também tem que ser retirado. E outro caso, uma sobrancelha muito escura. Vamos supor, a pessoa é loura, pele branca e uma sobrancelha preta, castanha escura, né? Não combina para o tom de pele. Ela tem a pele clara, o olho azul e o cabelo louro e uma sobrancelha castanha escura. Não combina para ela. Aí tem que ser retirado esse pigmento ou clarear bastante para que você possa daí fazer uma neutralização no final, tá? Se o desenho dela estiver bonito, você não precisa tirar toda, pode clarear, né? Clarear, e daí, em cima daquele restinho que sobrou, você consegue fazer, se o desenho estiver
bonito ali, certinho, bem localizado, tiver harmônico com o rosto dela, você pode reaproveitar esse restinho de sobrancelha, de micropigmentação que sobrou ali no final da despigmentação. Se não, se tiver torta, tem que retirar tudo e começar do zero, tá? E como é que a gente faz essas despigmentações, né? Existem várias formas de fazer. Então, o pessoal que está começando, alunos, pessoal que está começando do zero, não tem ainda muito recurso, porque a micropigmentação parece que é algo fácil, mas não é. É uma caminhada gigantesca, né? Eu brinco e falo que parece artes marciais. Você começa no faixa branca até você passar de faixa por faixa até chegar no faixa preta. Porque tem muita coisa para aprender, muita coisa envolvida. E eu gosto também de explicar para o aluno, para as pessoas que estão começando, né, do zero, invista também num curso de despigmentação. Por quê? Eu vejo o pessoal que está entrando agora, eles evitam atender as clientes que têm micropigmentações antigas, tá? Por quê? Porque eles têm medo de queimar o nome deles, né? Só que eu acho assim que quando você é um profissional, você está trabalhando só por dinheiro ou você está trabalhando também, a gente trabalha na área da beleza, né? Se você trabalha com a autoestima da outra pessoa, porque é uma outra coisa envolvida aí, né? É o seu cliente e a autoestima dele. Então, se você está rejeitando de ajudar uma pessoa a resolver um problema que você poderia tá ajudando, é lógico que dá um trabalhão retirar a micropigmentação, né? Ou fazer uma neutralização. É um trabalho difícil, não é fácil, mas é possível fazer. E o que eu quero, assim, pedir para as pessoas que estão entrando na área, eu tô vendo que o pessoal rejeita, não quer, não vou fazer cliente que já fez, eu só faço quem nunca fez nada. Por quê? Porque eu só trabalho com fios realistas. Só que o fio realista, ele veio alguns anos para cá que existe esse fio realista, né? E tem muita cliente que tem maquiagem antiga e que precisa ser consertada, porque às vezes tá feia, né? Tá torta, tá grossa, igual eu falei, né? Ou tem aquela cliente que a gente quer mudar, a gente quer modernizar essa micropigmentação. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com as ferramentas de despigmentação também, tá? Então, eu quero falar a respeito disso porque tem pessoas, eu vejo bastante debate nos grupos na internet, assim, tipo, não faça despigmentação com esse tipo porque esse tipo não dá certo, não faça dessa forma porque essa forma não dá certo, só a minha forma dá certo, tá? Existe 4 formas de fazer despigmentação, tá? Então, por isso que eu falo, não coloca uma meta muito distante, tá? Para você poder atender aquela cliente que precisa da sua ajuda. Porque tem formas simples, fáceis, baratas, né? De ajudar a sua cliente aí. É lógico que não é uma Ferrari, que seria um laser, que o laser é a melhor forma de tirar um pigmento, porque ele tira o pigmento, a pessoa não vai ficar com nenhuma machucadura na pele, não vai fazer casquinha, ou às vezes você faz, mas é uma coisa muito pequena, e sai muito rápido, o resultado é maravilhoso e rapidamente a gente consegue resolver, né? Só que o laser é a forma mais cara de se trabalhar, não é qualquer profissional que pode trabalhar com laser, né? Porque o laser ele tem 1064 nanômetros, né? E só alguns profissionais podem trabalhar com essa comprimento de onda, tá? Então, não é porque você é micropigmentador que você não pode trabalhar com despigmentação. Tem que trabalhar com despigmentação. Por quê? Tanto você vai atender aquele cliente que não é seu cliente, que fez lá muito tempo atrás, lá 20 anos, 30 anos atrás, 10 anos atrás, e quer mudar, né? Essa pessoa quer mudar, ela procurou você porque achou bonito o seu trabalho e ela quer melhorar aquilo. Então você pode clarear essa sobrancelha, fazer um tratamento, clarear e refazer de uma forma mais moderna, mais clara ou mais delicada, né? Da forma adequada para aquela pessoa, porque cada técnica e cada formato é para cada pessoa. Não dá para falar, generalizar e falar que uma técnica só é melhor, não existe isso. Porque a gente também tem que levar em consideração o estilo da cliente, o que ela gosta. Ela gosta de coisas, de uma maquiagem mais marcante, ela gosta de algo mais sutil, mais delicado. Então são várias coisas que a gente tem que pensar quando está montando uma ficha de anamnese e analisar o que é que a gente vai fazer, né? Então, o que eu quero falar para vocês? Existe uma forma muito simples para trabalhar
com micropigmentação, eu vou contar uma história. Vou contar 2 histórias para vocês, tá? Uma história que eu trabalho com estética vai fazer 31 anos já. E com micropigmentação há 21. Então lá atrás, quando eu fiz o meu primeiro curso, foi um curso maravilhoso, minha professora, assim, ela passou muita coisa. Ela era professora de verdade, sabe? Aquela se doou, assim, muito, muito mesmo. E eu aprendi muita coisa com ela. Eu saí do curso básico dela sabendo fazer despigmentação. Eu saí aprendendo, já sabia no curso básico fazer despigmentação. E hoje a gente não vê um curso que dê respaldo para você trabalhar e sair fazendo o seu trabalho e um conserto. Porque às vezes você não vai querer pegar esse procedimento que vem de fora, porque você, não vou queimar meu filme com o trabalho dos outros. Tá, opção tua, mas em algum momento você pode cometer alguns pequenos erros, que pode acontecer, né? Em algum momento da sua carreira vai acontecer isso e você é como se fosse uma borracha. Eu apelidei a minha despigmentação de borracha, porque eu faço um traço, saiu um tracinho às vezes um pouco para fora, porque a mão deslizou sem querer, pode acontecer, né? Porque é milímetros, a gente trabalha com milímetros, nem é centímetros, né? Então, qualquer esbarrãozinho a mais sai um delicadinho, um tracinho para fora. Se você sabe trabalhar com despigmentação, em algumas técnicas você consegue, na hora, tirar esse pigmento dali, né? Ou você consegue trabalhar com algumas técnicas que você faz a correção ali naquela hora que você errou e que não é, na realidade não é um erro, é um acidente de percurso, né? Porque às vezes a mão da gente pode realmente, né, sem querer dar uma deslizada a mais ali. E nunca é centímetros esse errozinho que eu estou falando, é milímetros, é uma coisa minúscula. Então você vai ali pontualmente, na mesma hora, já pontua ali, já tira na próxima sessão, quando essa cliente voltar depois de 30 dias, aquele pontinho ali que você errou já foi embora, já não está mais ali, sabe? Então você está desenhando, né? Você desenha, você tem que ter uma borracha, porque em algum momento pode ser que você precise tirar um pouquinho, né? São coisinhas delicadas ali. Então, é importante aprender as técnicas de despigmentação, tá? Eu vejo bastante discussão em cima disso. Não dá porque tem que trabalhar com laser. Não precisa ser com laser. Aprenda as técnicas mais baratas, as mais fáceis, as que estão ao seu alcance e depois você vai aprendendo outras, né? Igual eu falei, parece uma corrida maluca. Parece faixa preta, né, gente, de karatê. Você vai, artes marciais, você vai subindo de degrau. Tem que ir aprendendo mais técnicas, trazer mais coisas para você poder trabalhar melhor e entregar um trabalho melhor para o seu cliente, tá? Então, vamos lá. Dentro dessa área de despigmentação, né, a gente pode trabalhar com sais, que é muito barato para fazer, né? Ele machuca um pouco a pele, tá? Mas a cliente, aí você tem que explicar para a cliente, tipo, ela vem, vamos supor, vem uma cliente lá que não tem condição de pagar uma despigmentação a laser, tá? Eu não dispensaria ela. Eu tive caso, vou contar uma história. Uma vez apareceu um rapaz, há muito tempo atrás, acho que faz uns 15 anos atrás, e ele apareceu pra mim, eu fiquei chocada com a sobrancelha dele. Ele fez a sobrancelha com um tatuador. A sobrancelha dele ficou, gente, acho que 3 dedos de largura. Ficou muito grossa, tá? E torta, nossa, ficou horrível, uma sobrancelha pra cima, outra pra baixo, e muito preta. Ele chegou na minha sala, tá? Ele não tinha condição de pagar uma despigmentação e eu fiz o tratamento dele e não cobrei. Ele fez 10 sessões, eu consegui em 10 sessões apagar assim 80% da sobrancelha dele, tá? Eu fiz com eletrocautério na época, tá? Era muito escuro. Eu falei, nossa, será que eu vou dar conta de tirar essa micropigmentação? Naquela época eu não trabalhava com laser, né? Então era um caso para laser, ele não tinha dinheiro para pagar o laser. O que eu tinha era o eletrocautério, eu já trabalhava, e eu falei, nossa, se eu tentar aprofundar demais e tentar tirar de uma vez só, eu posso causar uma cicatriz, né? Porque tá muito profundo. Aí eu conversei com ele, olha, vamos fazer o seguinte, você vem, ele, olha, pra você ter ideia, eu fiquei com tanta dor, ele chorou tanto, ele não conseguia emprego por causa da sobrancelha que ele tava. E aí eu falei, nossa, vou ajudar o rapaz. Depois ele voltou, me agradeceu, conseguiu, tava trabalhando, conseguiu um emprego depois. Ele vinha uma vez por mês,
E aí eu fazia a despigmentação dele com eletrocautério. O eletrocautério hoje o pessoal usa bastante para fazer jato de plasma, tratamento ao redor dos olhos e tal. Então, se você souber trabalhar na profundidade certa, bem delicadamente, é possível você ir tirando todo mês um pouquinho daquele pigmento, né? E deixar com que aquela pele venha nova, sem pigmento, e consegue resolver. Só que tem despigmentação que leva mais tempo, tem despigmentação que leva menos tempo. Nesse caso eu levei 10 sessões porque eu preferi trabalhar de uma forma segura. Eu sempre tento trabalhar da forma mais segura possível. Eu vou mais lento com o tratamento para que eu não tenha nenhum tipo de erro no percurso e nenhum erro na trajetória aí, para não ter problemas futuros. Então, é possível trabalhar com sais, né? O que o sal faz, tá? A gente faz lá uma escarificação na pele, ali só em cima da onde a gente quer tirar, coloca um pouquinho de sal ali em cima, uma água de salmoura na realidade, deixa uns momentos ali vai formar uma casca, tá? Forma uma casquinha, demora uns dias ali, 10 dias mais ou menos, em torno de 7 a 10 dias, essa casca vai sair. E quando ela sair, ela leva um pouco desse pigmento embora, tá? É assim que funciona. Então, é possível trabalhar com cuidado, com cautela. É lógico que você tem que avaliar a questão do fator do tipo da pele dela, né? Se é uma pele muito morena, né? Tem que tomar cuidado para você não ferir demais essa pele e não ter o efeito de manchar a pele depois, né? Você tem que avaliar com calma a questão da cor da pele. Aqui não é um curso, né? Então, eu só tô passando algumas dicas, algumas ideias, tá? Então, dá pra fazer com sal, eu já fiz, né? E consegui resultados maravilhosos. Essa que eu fiz desse rapaz, eu falei que eu fiz com eletrocautério, né? Então, eu comecei a contar uma história e não terminei. Eu contei até da outra vez, na outra live aí que eu fiz quinta-feira passada, eu tava falando a respeito desse trabalho. Eu nunca mais esqueci. Eu fui, logo no primeiro ano que comecei a trabalhar com micropigmentação, eu tava fazendo um delineador numa cliente, e ela se mexia muito o tempo todo na maca, enquanto eu estava fazendo. E a gente está trabalhando sempre com a mão bem firme, naquela posição parada. E essa cliente, ela virou o rosto. Assim, e quando ela virou o rosto, eu estava com o dermógrafo parado. E quando ela virou o rosto, ela passou a ponta do nariz ali na agulha do dermógrafo com tinta preta. Então ela ficou com um risco em cima do nariz, aqui de fora. E eu consegui apagar despigmentei um traço preto com pigmento preto com sal. Demorou um pouquinho também para eu conseguir tirar, né? Foi alguns meses, né? Ela sabia que foi ela, né? A gente conversou a respeito disso, a culpa foi dela, porque ela que virou ali, né? Mas a gente tem que saber sair das situações que a gente não imagina, são acidentes que podem acontecer, né? Então eu aconselho, assim, todo profissional que começou a trabalhar com micropigmentação, faça um curso de despigmentação básico, pelo menos, para você poder dar uma assistência em caso de acidente. Olha, aconteceu logo no primeiro ano ali que eu estava trabalhando, eu não podia mandar a cliente embora com risco no nariz, né? E eu consegui apagar, a cliente entendeu, a culpa foi dela, né? Mas eu me responsabilizei em apagar. Para mim foi uma experiência bem legal, porque era a primeira vez que eu estava colocando em prática aquilo que eu aprendi no curso, super deu certo, né? E aí eu me senti mais segura ainda para poder atender a minha cliente. E uma lição que eu aprendi é nunca mais deixar a cliente, se eu perceber que ela é meio agitada, nunca mais deixar ela com as mãos soltas. E o tempo todo eu converso com ela, né? Eu peço para ela colocar a mão embaixo do bumbum, para ela não levantar a mão ali no desespero, né? De querer que termine logo. Tem pessoas muito ansiosas e não conseguem se controlar. E eu estou atendendo a cliente e conversando o tempo todo com ela, tentando acalmar quando a pessoa é mais agitada e sempre o tempo todo falando para ela: não se mexa, fique parada, não se mexa, por favor, não se mexa, porque senão em algum momento pode ser que sem querer, ali por bobeira, a pessoa se mexe e pode acontecer um acidente. É por isso que eu tô falando que é bom aprender a despigmentar, porque em algum momento você não quer aprender porque não quer atender aquela cliente que precisa de remover a sobrancelha, de melhorar o aspecto daquela sobrancelha antiga, mas você vai ter que aprender, porque se você cometer um erro ali, um acidente de trabalho, essa pessoa você vai perder a cliente, ela vai procurar alguém para poder tirar aquilo, né? Então, é uma forma também de você fidelizar o seu cliente a fazer um curso de despigmentação,
né? Vamos lá. Daí, então, depois dos sais, existem os ácidos que dá para ser trabalhado. Quando a gente fala em ácido, dá a impressão que é algo assim, dá a impressão que é algo muito perigoso e não é, tá? Dá uma impressão, porque assim, depende do ácido. Vocês não podem comprar um ácido lá na internet que você não sabe a procedência, desculpa. Não conhece a procedência do ácido, não sabe qual é o pH, não sabe que tipo de ácido que tem ali, porque tem muita coisa para vender, né, no mercado negro. Então tem que tomar cuidado. Ácidos é melhor você fazer um curso, pegar uma boa formulação, né, trabalhar com um farmacêutico de farmácia magistral e tentar fazer uma formulação que você consiga dominar, né? Existe tipo de uns pHs um pouco mais controlados, né? Alguns tipos de ácido mais tranquilo para trabalhar. Então, é possível trabalhar com segurança despigmentando micropigmentação de sobrancelha, sim, tá? Só que é necessário fazer um curso, né? Não dá para ficar pegando pedaços de vídeos no YouTube, dicas aqui, dicas ali, não, tá? Tem que estudar mesmo. Tem que saber o que é um ácido, que tipos de ácidos são, o que ele pode fazer na pele, como neutralizar um ácido. Então, tem coisas que precisam de ser estudadas de verdade, tá? Mas é uma dica que eu estou dando, né? Que dá para trabalhar vocês que estão começando, né? Na área da micropigmentação, mas precisa fazer curso, não dá pra ficar pegando só dicas não, tá? Vamos lá. Então tá. Aí existe enzimas também que dá para ser formulada, que ajuda também na despigmentação, e o eletrocautério e o jato de plasma, que a gente também eu acabei de falar da minha história ali, que aconteceu comigo, né? Desse rapaz que veio tirar a micropigmentação. Então, pode ser trabalhado? Sim, pode ser trabalhado, sempre com cautela. Por quê? Quando a gente está nos cursos de micropigmentação, uma coisa que eu também vejo, assim, o pessoal fica colocando a espessura da pele como se aquilo fosse uma coisa estática para todo mundo. A pele, a derme tem tantos milímetros, a epiderme tem tantos milímetros e a hipoderme, não. Gente, quando vocês começarem a trabalhar de verdade, fazendo micropigmentação, vocês vão pegar peles finíssimas, que parece que você está trabalhando um papel de seda, parece que vai rasgar a pele. E tem peles que são grossas, muito grossas. E isso vocês só vão aprender com o tempo ali. Realmente, essa pele eu posso entrar um pouquinho mais fundo, essa aqui tem que ir um pouquinho mais com cautela, porque é fina demais. Então, se você faz um bom curso de despigmentação, você vai aprender a trabalhar de uma forma segura. E o que eu quero falar a respeito da questão do eletrocautério e o jato de plasma? É possível trabalhar sim, com segurança, tá? Mas vocês têm que entender que a pele não é a mesma espessura para todo mundo, tá? Então, e eu gosto os meus alunos eu gosto de explicar sempre, ensinar dessa forma. Eu aprendi assim, para mim sempre deu muito certo, e eu levei como regra para minha vida profissional e continuo passando isso para os meus alunos, tá? Na micropigmentação ou na despigmentação, o menos sempre é mais, tá? Não prometa para sua cliente que você vai dar um resultado imediato para ela, entendeu? Porque de repente você fala, não, eu venho aqui, eu tiro em 2 sessões. Você pode acabar causando um problema sério, que é uma cicatriz no local, né? Então, não faça isso, né? Trabalhe com responsabilidade, trabalhe mais lentamente, explica, é lento, né? A gente trabalha com cuidado para entregar um trabalho bem feito e para entregar um trabalho que não vá ter problemas, né, no futuro. Então, dá para trabalhar tranquilamente com o eletrocautério se você fizer um curso muito bem feito, né? E entender bem certinho a espessura que você pode trabalhar, para você não ter problemas, tá bom? Mas dá para tirar com jato de plasma e o eletrocautério, tá? Aí dessas 4 formas que eu falei, que é o ácido, o eletrocautério e o jato de plasma, né? Todas essas técnicas, elas vão escarificar a pele, vai fazer uma leve machucadurazinha na pele, um ralado na pele, a gente rala a pele, né? Muitas vezes não chega nem a sair sangue, é só um exudato, uma petequiazinha de sangue, uma coisinha muito pouca. Então você vai dar uma raladinha nessa pele, vai colocar ali
ou com o electrocautério você vai ralar ali, né, vai tirar essa pelezinha, ou vai fazer com sal ou com ácido, com o dermógrafo ali, vai dar essa raladinha na pele, né? E vai colocar ali em cima um ácido ou alguma coisa para poder, ou sal, para poder ajudar a despigmentar esse pigmento que está em excesso na pele ali. Essas técnicas que eu falei, elas vão formar uma casca, né? Vai formar uma casca, vai levar mais ou menos de 7 a 10 dias para sair. Então tem que avisar a cliente que vai passar por todo esse processo, né? E depois é que ela vai ter um resultado final, tá? Que daí da sobrancelha clara, retirada do pigmento, refazer a micropigmentação. Tem que avisar, conversar bem para tirar toda essa ansiedade da cliente, para ela saber que ela vai ter um trabalho bem feito, sim, mas vai levar um tempinho. Toda despigmentação é assim mesmo, tá? Inclusive o laser. O laser, ele tem um resultado mais rápido, né? Vamos dizer assim, entre aspas, porque vamos dizer que se a cliente vem com uma micropigmentação que tá cor de rosa, porque eu já peguei sobrancelha verde, cor de rosa, alaranjada, tá? Um laser ND-YAG é o melhor laser hoje para trabalhar com despigmentação, né? Ele é excelente para tirar pigmentos escuros, tipo preto, castanho escuro, azulado, azul escuro, azul claro não, azul escuro, tons acinzentado escuro, chumbado. Ele é excelente para tirar. Assim, se você faz uma sessão, já clareia muito, a segunda sessão você está quase terminando. Normalmente eu dou 3 sessões ali, olha, quando eu vejo uma sobrancelha bem acinzentada, escura, eu falo para a cliente, vai dar mais ou menos 3 sessões. Quando a cliente já me vem com uma sobrancelha rosada, verde, azul clara, né, alaranjada, aí a gente tem que parar para pensar, né? Tem lasers ND-YAG que a gente consegue mudar ali o feixe de luz dele e mudar os nanômetros, tá? A gente consegue trabalhar em 560, deixa eu ver, acho que é 564, 532 nanômetros. E o laser 1064 ele trabalha os escuros e o 532 trabalha os coloridos, tá? Só que o colorido, ele tem um efeito muito maluco quando a gente faz ali a despigmentação a laser. Como é que acontece? Se eu tô com uma sobrancelha cor de rosa, eu vou lá e vou ajustar a minha máquina, o laser para 532, vou fazer o disparo. Quando a cliente voltar, essa sobrancelha não vai estar mais cor de rosa, ela vai estar cinza. E a cliente vai falar, mas não saiu. Saiu as moléculas do vermelho que estava dentro da sua pele. Porque quando a gente fala em pigmento, as pessoas não conseguem entender que lá na fábrica, para ser fabricado um pigmento, vamos supor essa cor de rosa que tá na minha roupa aqui, tá? O que é o cor de rosa? É uma mistura de vermelho e branco, tá? A cor de rosa não existe naturalmente na natureza, tá? O que existe é o vermelho, o azul, o vermelho, o azul e o amarelo são as cores primárias, tá? E dessas cores lá na fábrica é que eles fazem as misturas para chegar numa tonalidade. Então, nessa blusa minha aqui, tem bastante vermelho e pouco branco, porque é um rosa bem vivo, tá? Se fosse um rosa bem clarinho, tipo aquele rosa bebê, era pouco vermelho e muito branco, né? Então, quando a gente coloca pigmento, tanto na tatuagem quanto na micropigmentação, o que acontece? A gente não sabe, quando a cliente vai despigmentar, o que realmente tem dentro daquele pigmento. A gente não sabe, porque lá na fábrica, eles fabricaram aquele pigmento numa quantidade de 1:2, ou misturou mais alguma coisa ali, mais um tom ali. Então, a gente não sabe qual é a formulação que tá... Não existe como a gente saber. E mesmo que soubesse, a gente não tem como medir isso na pele, porque esse pigmento já está degradado dentro da pele, já está envelhecido. Então, o que acontece? Quando a gente tem pigmentos coloridos, eles vão degradar e vai mudando de cor conforme a gente vai fazendo as despigmentações. Então, eu estava falando do pigmento da sobrancelha rosada. Normalmente, sobrancelha rosada são pigmentos marrons. A gente coloca lá, escolhe um pigmento assim com um tom de marrom, chocolate, coloca na pele da cliente
E eu nem gosto muito de usar os marrons por causa disso. Eles são muito instáveis, tá? E daí eu coloco o marrom e depois de mais ou menos um ano e meio, essa cliente voltou com a sobrancelha levemente rosada. Por quê? Porque naquele pigmento tem tons, tem uma mistura para chegar naquele marrom. Tem um pouco de amarelo, um pouco de vermelho e um pouco de azul, tá? E aí ele vai degradando. Então, a molécula do azul vai embora, a molécula quando sobra só o rosa, né? A molécula do azul vai embora, a molécula do amarelo vai embora. Aí acaba ficando mais avermelhado, porque o vermelho é difícil de sair, tá? Então ele começa a ficar meio avermelhado. Aí o que acontece? Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Quando a gente faz o disparo com laser em cima de uma cor rosa, de um pigmento rosa, a gente não sabe o que vai sobrar ali. Pode ser que sobe assim, puxando mais para o azulado, porque a gente não sabe se naquele pigmento tinha azul junto. Pode ser que ele sobre mais um alaranjado, porque pode ser que tinha muito amarelo misturado ali naquele pigmento. Então a gente não sabe, é sempre uma caixinha de surpresa quando vem com a sobrancelha mais coloridinha, tá? Então veio, despigmentou, esse é rosado, pode ser que ele pule ali para um tom chumbado, meio cinzentado na próxima sessão. A gente eliminou uma parte do pigmento, eliminou as moléculas avermelhadas. Então ela volta com a molécula ali, por isso que eu falo que nunca é uma sessão, sabe? A cliente tem que entender que tem várias sessões. A gente vai quebrando essas moléculas para que o macrófago vai levando embora e através da linfa ele vai limpando esse resto de pigmento que o laser esfacelou lá dentro, cortou, picou, deixou minúsculo, sabe, pedacinhos. Aí o macrófago consegue dar conta e vai limpando, empurrando em direção da linfa e joga fora esse restante de pigmento que tá lá. Então, limpou aquele rosado, aquele vermelho, sobrou um cinza. A próxima sessão que a cliente vai vir, aí eu vou avaliar. Tá, então se eu usei 534 nanômetros para poder explodir essa molécula de vermelho, então agora o que me sobrou? Me sobrou o cinza. Não adianta eu fazer com 534 nanômetros, eu vou ter que usar os 1064, que é o que pega as cores escuras. Eu vou lá e disparo, e daí a cliente volta na próxima sessão com a sobrancelha bem mais clara. Pode ser que ela chegue com um cinza muito clarinho, e pode acontecer dela voltar ainda com leve rosadinho. Aí, se ela estiver com leve rosadinho, eu volto de novo para 534. Ou se tiver com a sobrancelha acinzentada, a gente vai para o 1064. Tá? Desculpa, era 532 e 1000, ela tá misturando. 532 nanômetros se tiver rosado e 1064 se tiver acinzentado, tá? Então, eu tô falando aqui tanto para cliente quanto para profissional. Quem é profissional, por favor, mande depois lá para mim no direct perguntas para a gente poder aprofundar mais essa questão de despigmentação, o que vocês não conseguem compreender a respeito de pH, né? Vai mandando mensagens para mim que eu vou tirar as dúvidas de vocês nas próximas lives, tá bom? Eu vou trazer bastante coisa, mas vocês têm que me mandar também perguntas aí, senão eu não sei o que vocês estão querendo saber, tá bom? Então tá. E quais lasers servem para isso? O ND-YAG é o melhor laser que a gente tem para despigmentação de pigmentos, né? De tatuagem ou de micropigmentação, porque normalmente a gente consegue ajustar tanto para um quanto para outro, né? A gente vai para 1064, 532 nanômetros. Tem outros lasers, né? Para despigmentação, sim. Tá? Tem o Alexandrite, que é muito bom para tirar pigmentos esverdeados. Daí tem o outro, como é que é o nome? Fugiu o nome dele agora. É um que acho que é Red, esqueci o nome. Mas ele é mais para tirar pigmentos vermelhos, alaranjados, né? Só que eles não têm um bom resultado em cima de pigmentos pretos, pigmentos escuros, azul escuro. Então, o ND-YAG é o melhor que tem pra gente poder trabalhar, tá bom? Outra pergunta aqui. Essas clientes sempre me fazem, tá? Mas eu vou fazer a despigmentação a laser, eu não vou ficar sem os pelos da sobrancelha que me restam, né? Porque eu cultivo os meus pelos, não quero perdê-los, né? Então, o laser de despigmentação é um tipo de laser. E o laser de depilação ou epilação é outro tipo de laser, tá? O laser de depilação ou epilação é o laser
de diodo, tá? É outro tipo de laser, ele trabalha em cima, outra comprimento de onda, e ele não vai fazer aquilo que o ND-IAG faz, que é retirar o pigmento de dentro da pele, quebrar esse pigmento de dentro da pele, tá? O que acontece quando a gente faz o disparo com o laser para retirada de pigmento na pele? Pode acontecer aonde você tem fios de sobrancelha aqui, né? Tipo, o fio na hora que você faz, ele também tira a cor do fio. Você não perde o pelo, tá? Não vai perder o fio, não vai perder o pelo. Mas o teu pelo pode ficar branco na hora que a gente faz. Na próxima sessão, quando você voltar, esse pelo já não tá mais branco, ele já tá voltando normal, ou voltou normal, a cor normal, ou ele estaria já quase voltando à cor normal, tá? Ele é um efeito temporário, tá? Ele vai tirar a cor do pelo, mas ele não vai fazer teu pelo cair. Mas também é temporário, daqui a pouco já teu pelo volta ao normal, tá bom? Então não tem perigo de você depilar, não é o laser de ND-IAG não é para isso. O comprimento de onda é diferente, né? Quantas sessões em média, mais ou menos, para fazer uma despigmentação? Tá, depende da despigmentação. Como eu contei ali no início da nossa conversa, existe vários tipos de despigmentação, tá? O que vai fazer ir mais rápido ou não, tá? O laser é o que vai mais rápido, mas ele é o mais caro e nem sempre a cliente tem dinheiro para pagar aquele que é mais caro. A gente tem que levar em conta várias coisas, né? E nem sempre o profissional também é capacitado e pode atuar com o laser, né? Mas ele também tem que ter uma opção para poder consertar alguma coisa ali que é necessário, né? Então, as despigmentações com sais, elas demoram mais, né? Mas dão resultado também. Ela vai dar um resultado, tá? Só tem que trabalhar com cautela para você também não fazer um ferimento muito, muito forte na pele da cliente, né? Com um dermógrafo ali. E o eletrocautério ou jato de plasma, a mesma coisa, tá? Eu gosto de explicar assim, gente, tem que ser menos, sabe tipo durex que a gente faz embalagem de presente, né, durex, é menos do que uma fita de durex, imagine uma fita de durex dividida em três, como se você cortasse ele em 3 etapas, se ele muito fininho, sabe? Igual a casca da cebola, quando a gente tem aquela cebola que ela tá inteira, aquela casca dela bem de fora, assim, tipo um papelzinho bem fininho, é menos do que aquilo que tem que sair, tá? Em cada sessão. É bem superficial, bem pouquinho, para que você vá tirando aos poucos, vai tirando com cuidado, bem consciente, para você não provocar uma lesão ali na pele da pessoa que possa virar uma cicatriz, tá bom? Então, vamos ver o que mais aqui. Quantas sessões em média? Parei, né? É mais ou menos assim, olha, aquela situação que eu tive lá daquele rapaz que eu falei que era uma sobrancelha muito grossa, preta, pigmento tatuagem. Era uma tatuagem, tá? Não era uma micropigmentação. Eu levei 10 sessões para tirar naquela época eu trabalhava com eletrocautério, tá? Então, eu levei 10 sessões para conseguir tirar. Aquela outra situação que eu fiz lá, que riscou o nariz da cliente, né? Que ela virou e riscou o nariz dela de preto. A gente levou, agora eu não tenho certeza, porque faz muitos anos, né? Faz 21 anos atrás, né? Eu acredito que foi mais ou menos aí uns 6 meses, foi mais ou menos umas 6 sessões e a gente conseguiu apagar ela com sal, né? A gente foi tirando e ela saiu. Só que eu corrigi na hora. Tipo, é um dos macetes, tá? Você mesmo que errou, saiu fora algum tracinho, alguma coisinha ali, na mesma hora já corrija, faça alguma coisa ali para que a pele não fixe esse pigmento. O macrófago não pode segurar esse pigmento lá dentro, porque o que acontece? Se eu acabei de desenhar, não deu tempo do macrófago ainda segurar o pigmento, ele não deu tempo dele fagocitar. Então, se você provoca aquela pele para que ela forme uma casca, o macrófago vai jogar esse pigmento fora. Ele não vai dar tempo dele se manchar com esse pigmento e segurar ele lá dentro. Por isso que é bom aprender pelo menos esse com sal, que daí você consegue consertar alguma coisinha que você borrou, né, algum detalhezinho ali, na hora você já conserta, tá? Então é mais ou menos isso. O eletrocautério, os sais ácidos são mais ou menos a mesma coisa, tá? Vai dar mais ou menos em torno de 6 sessões, 8 sessões, dependendo de cada caso,
né? O laser, eu normalmente falo para a cliente assim, olha, se ela tiver um castanho médio, eu vou dar para ela mais ou menos em torno, uma estimativa de 3 sessões. Se tiver preto, há umas 5 sessões, né? Mais ou menos isso. Se tiver colorido, aí só Deus na causa, a gente não sabe. Porque dentro dos pigmentos também a gente tem misturado, lá na fábrica eles misturam, às vezes um pouquinho de branco, um pouquinho de bege, para dar uma tonalidade ali de um chocolate bonito, de um marrom bonito. E o titânio, né, que tem ali dentro da formulação desse pigmento, ele é um problema. Porque quando a gente dispara o laser em cima do titânio, o titânio é branco e ele passa a ficar escuro, né? Mas eu já consegui tirar com laser o titânio também. Por quê? Na hora ele era branco, eu dei o disparo, ele ficou escuro na mesma hora, só que eu avisei a cliente, ó, você tem titânio na pele, eu vi que tinha, expliquei pra ela. Dá pra tirar, só que você vai ter que entender que quando eu der o disparo ele vai ficar escuro e na próxima sessão eu vou dar um outro disparo e ele vai clarear. E assim a gente vai, tem hora que ele vai ficar escuro, tem hora que ele vai ficar claro, tem hora que ele vai ficar escuro, mas a gente vai conseguir tirar. Normalmente, sobrancelhas são de despigmentação com laser são 3 sessões. Alguns casos, assim mais raro, 5 sessões. E quando tem titânio na formulação, a gente pode ir até 10 sessões ou um pouco mais, tá bom? Quantas sessões em média, depende, igual eu falei, depende da cor do pigmento, da carga do pigmento e da profundidade do pigmento, para a gente ter uma ideia de quantas sessões. Mas pelo que eu contei aqui, vocês têm mais ou menos uma ideia, tá? Aí outra pergunta sempre frequente, dói muito para fazer? Olha, não dói tanto assim não. Para quem já fez depilação a laser, a dor é parecida. É aquele, parece um beliscão, né? É um disparo do laser, parece um beliscão, né? Um coice, parece um beliscão. Dependendo do profissional que vai estar atendendo, ele vai estar passando uma pomadinha anestésica, alguma coisa ali para aliviar, né? Então, é possível que você sinta pouca dor ou quase nada, dependendo do profissional que vai estar atendendo você aí, tá bom? Vamos ver o que mais aqui, as minhas anotações para eu não me perder. Tá, eu coloquei também aqui, ó, em alguns casos, tá, é raro acontecer alergias a pigmento, é raríssimo, 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 raríssimo. Na minha vida de micropigmentação, 21 anos, eu nunca peguei nenhuma pessoa com alergia, nenhuma pessoa que teve alergia ao pigmento enquanto eu estivesse trabalhando nela, tá? Aconteceu 2 vezes, assim, de uma cliente lá de Santa Catarina, há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, ela encontrou na internet o meu contato, me mandou uma mensagem, a gente conversou, ela mandou por e-mail, na época era por e-mail, né? A foto dela para mostrar como é que estava o quadro da sobrancelha dela. Ali era um quadro de alergia, né? Eu já tinha bastante estudo em cima de micropigmentação, minha carreira de esteticista também me ajudou a compreender muita coisa. E aí eu expliquei para ela que realmente era uma alergia do pigmento, aquilo que estava acontecendo na pele dela, e que ela precisaria de um tratamento. E o tratamento da alergia, normalmente, o tratamento é feito com o laser, porque a gente precisa tirar o pigmento de dentro da pele. Porque se o que está causando alergia é o pigmento, e o pigmento está lá dentro, não adianta você só ficar tomando corticoide, né? Você pode amenizar um pouco ali aquela inflamação, aquele inchaço, aquela coceira, aquele poluído que dá, mas o tratamento normalmente é indicado o laser, porque daí a gente já pega e já tira todo aquele pigmento lá de dentro e a pessoa resolve o problema dela, que é a alergia. Mas é um caso muito raro. Eu nunca peguei, só essa pessoa que me mandou uma vez, e aí eu indiquei ela que fizesse na cidade dela um tratamento com laser, tá? E uma outra vez uma cliente, só que dela já sabia, porque como eu sempre vou fazer a ficha de anamnese, eu pergunto pra pessoa se ela tem alergia do quê, né? Se tem sensibilidade a algum tipo de substância. E a cliente já conta, né? E eu pergunto, tem alergia de pigmento? É raro, mas normalmente quem fez teste de alérgico, né? O alergologista, o médico que faz o tratamento da alergia, ele faz a pesquisa, né?
ele vai fazer vários testes e essa pessoa vai saber se ela é alérgica ou não a pigmentos. E aí uma vez uma cliente também me procurou para fazer a micropigmentação e ela me falou, não, Rosi, eu tô preenchendo aqui, eu realmente tenho alergia ao pigmento amarelo. Eu falei, nossa, então vamos fazer o seguinte, você preenche toda a ficha hoje, a gente marca para outro dia, porque eu vou tentar pesquisar fundo em cada pigmento que eu tenho aqui para eliminar todos os que contêm amarelo, para que eu tenha certeza que eu não vou colocar amarelo na sua pele. Aí eu peguei e marquei ela para um outro dia, aí eu pesquisei mais profundamente a respeito de cada marca de pigmento, e daí eu sabia que eu estaria trabalhando com ela com um pigmento que não continha amarelo e que não ia dar essa alergia na pele dela. Ela sabia porque ela teve muita reação alérgica. Ela era confeiteira, fazia bolos, né? E bolo de festa, de criança, e daí ela lidava com todos os tipos de pigmento, anilina, né? Anilina alimentícia. E ela começou a ter alergia, não sabia o que era e acabou descobrindo que ela não podia mexer na anilina do bolo amarelo, né? Então tem coisas que a gente não imagina e realmente tem, é raro, mas tem. E assim é uma coisa bem importante para vocês colocarem na ficha de anamnese. Quem não tem ainda, coloca lá na ficha de anamnese. Você tem alergia a pigmentos? Tem pessoas que têm, é raro, mas tem. E o tratamento é o NDIAG, tá? Para poder tirar esse pigmento de dentro da pele. Em alguns casos, é lógico, se a pessoa tiver um quadro alérgico mais grave, daí tem que procurar um médico para poder tomar ali um corticoide junto, né? Daí, dependendo se você vê que é algo mais grave, você tem que procurar fazer uma parceria com o médico ali para poder dar um medicamento para essa paciente, para poder amenizar o quadro de alergia dela, tá? Então vamos para frente aqui. Aí agora surgiu uns aparelhos novos no mercado, aqui no Brasil não tem ainda, são aparelhos importados, né, que são de pulsos de milissegundos de luz, que é uma outra, com outro efeito de laser, né, os lasers de milissegundos. Eles são utilizados também para remoção de tatuagens, né, ou de micropigmentação. E eles conseguem ter um resultado muito bom também, mas aqui no Brasil ainda não tem essa tecnologia, tem fora do Brasil. Tem alguns aí no mercado negro. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu consegui explicar bem a respeito disso, né? E outra coisa, o laser NDIAG, em comparação com os outros lasers que tem, ele é considerado mais para despigmentação que eu estou falando, tá? Ele é o mais seguro porque ele trabalha com um comprimento de onda longo, então ele consegue entrar mais profundo na pele e não atua tanto na região ali mais na superfície da pele, onde tem melanócitos. Ele desce um pouquinho mais para baixo. Então, se ele desce um pouquinho mais para baixo, ele não vai atingir o melanócito da cliente e não vai ter, assim, poder causar bolhas, né? Porque às vezes a pessoa tem a pele mais morena. E daí o que acontece? Pode acontecer, e assim, está dentro do normal acontecer algumas bolinhas de água, pode acontecer, algumas petequias de sangue pode acontecer, petequias de sangue são aquelas pintinhas, tá? E pode acontecer, sim, de aparecer algumas bolinhas maiores, assim, de machucadinho de sangue, e é normal acontecer, tá? Na despigmentação, de micropigmentação e de tatuagem, a laser é comum acontecer, tá? O que não pode acontecer são ferimentos maiores. Então, o NDIAG, o comprimento de onda dele é maior, então ele é mais longo, entra mais profundo na pele, e aí ele livra aquela camada onde tem o melanócito, porque se ele entra, ele pega se ele é mais raso, ele entra, pega o melanócito e aí ele esquenta aquela região, né? Ele sempre está em busca de pigmentação. Então o melanócito é mais escuro, ele pode acabar identificando o melanócito ali e acabar machucando um pouco mais a pele. Mas como o NDIAG ele é mais longo, ele entra um pouquinho mais para baixo e ele vai direto lá no pigmento da tatuagem que está alojado lá dentro do macrófago. E o que mais? Eu estava falando a respeito do tratamento dos pigmentos coloridos, né? Então, é o espectro
espectro que é diferente de absorção de um e de outro, por isso que tem essa diferença de ondas, né, de comprimento de ondas, que é o 1064 nanômetros e o 532. E aí a gente vai trabalhando alternado para poder conseguir retirar esse pigmento de dentro da pele. Dá o resultado muito bom, a gente depois consegue fazer uma sobrancelha mais moderna, uma sobrancelha mais delicada, vale super a pena fazer aí a despigmentação e refazer aquela micropigmentação antiga ficar linda novamente, né? Porque tem aquela questão, antigamente, o pessoal ainda busca muito moda na sobrancelha. Gente, não existe moda para sobrancelha, existe o que fica melhor para o conjunto que você tem. Se você tem a pele muito clara, olho claro, cabelo claro, tem que ser algo mais natural mesmo, né? Agora, quando você olha pra mim, eu tenho a pele clara, mas o meu natural, meu cabelo tá ficando branquinho, dá pra ver aqui, ó, tá vendo? Mas o meu natural do meu cabelo é essa cor mesmo. Eu nasci com o cabelo dessa cor. E a minha sobrancelha sempre foi preta, né? E agora, tipo, eu tenho problema de hipotireoidismo e a idade também, né? A gente vai perdendo os pelos da sobrancelha. Eu acabei fazendo um pouquinho de micropigmentação ali, tá precisando dar uma retocadinha. E eu não fiz na minha sobrancelha o fundo escuro, assim, muito escuro. Eu fiz bem light, porque senão ia ficar pesado demais pro tom da minha pele, né? Então, o pelo da minha sobrancelha é preto, mas a cor que eu coloquei no fundo para poder dar uma disfarçadinha ali nos meus buraquinhos da sobrancelha foi um castanho claro, tá? Só para dar uma enganadinha ali nos buraquinhos, para não sobrecarregar no meu semblante, né? Porque eu tenho a pele muito branca. Vamos ver aqui o que mais que eu tinha de perguntas. O pessoal pergunta muito a respeito de preço, né? O que influencia no preço final da micropigmentação? Por que tanta diferença no preço de um profissional para o outro, tá? Eu já tinha comentado já em uma dessas lives aí a respeito, eu falei um pouquinho por cima, pincelei um pouquinho por cima, né? Mas é assim, olha. A gente leva em conta várias coisas. Quando a gente fala da micropigmentação, tá pondo pigmento na pele, né? A gente leva muito em consideração, primeiro, a formação do profissional, quantos cursos ele já fez, ele tem formação no exterior ou não tem, porque tudo isso te traz uma maior segurança na hora do seu atendimento, né? Tô falando para cliente agora, né? Traz uma maior segurança na hora do seu atendimento e você sabe que se acontecer qualquer coisa, esse profissional está capacitado para resolver qualquer problema que venha acontecer nas intercorrências, né? Então, a questão do valor que você paga para o profissional está ligado diretamente com todos os cursos que ele fez, a formação que ele tem, o que ele investiu na carreira dele, o que ele investiu em conhecimento, também está ligado com o material que ele trabalha, tá? Então, tem pigmentos, assim, de qualidade inferior demais, né, no mercado para trabalhar, e tem pigmentos que têm uma qualidade muito melhor e são mais caros, e dá diferença assim de 5 vezes mais caro do que o pigmento mais barato, né? Eu estava comentando também a respeito do dermógrafo, né? O pessoal tem optado muito para trabalhar com o Tebori, porque o Tebori é barato. O Tebori é aquela maquininha que parece uma canetinha, né? Que faz aqueles que tá na moda o pessoal trabalhar agora mais com ele para fazer aqueles traços mais delicados, né? O dermógrafo também faz traços delicados, tá? O que acontece é que existe qualidades de dermógrafo e qualidades, tá? Tem dermógrafos que trabalham com fios, com traços magníficos, delicados, finos, perfeitos. Só que para comprar um dermógrafo desse, você vai estar gastando em torno de R$8.000. Né? Tem dermógrafos que chegam até R$12.000. E aí tudo isso acaba influenciando no preço final da cliente, né? Que é material que você está usando. Tem material inferior e material com qualidade superior, né? E valores totalmente distantes, né? Equidistantes. E tudo isso acaba influenciando, né? Então, acho que era isso que eu queria passar, né? E também tem a questão da localidade, se a pessoa mora num grande centro, né? Igual Curitiba, São Paulo, é o valor do comércio local também que conta, né? Dependendo se é no interior é um pouco mais em conta, né? E é isso aí. Gente, espero que vocês estejam gostando dessas lives de segunda-feira à noite. Espero que vocês também me mandem bastante perguntas para eu poder responder vocês, né? Pessoal aí da micropigmentação, profissionais quiserem conversar comigo
pelo direct, né, para a gente poder começar a fazer esse trabalho em conjunto aí. Eu estou disposta a ajudar vocês, né? Tirando dúvidas gratuitamente nas segundas-feiras, nessas lives, né? Tô tirando esse tempinho aí, 1 hora de conversa aqui com vocês. Podemos fazer estudos de casos, pode ser de micropigmentação de sobrancelha, micropigmentação de couro cabeludo, micropigmentação de areolas, delineador, lábio, o que vocês quiserem conversar, tá? Estou à disposição, me chamem aí no direct. Gente, muito obrigada por ter ficado até o final aí comigo. Até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau.